Então essa ideia que nós temos de Purim, em que para nós entendermos, termos a compreensão, a gente tem uma consciência que na realidade a própria natureza, ela na realidade manifesta, né? Ela na realidade ela manifesta o Criador, e para isso é necessário nós fazermos o nosso trabalho, que é a anulação da natureza, que é a anulação do ser humano, enfim, a anulação do rei, do tzadik, através que nós o que significa nos anular? O que é a anulação? É tirar o ego, na realidade. É simplesmente, então, a natureza, a gente tem duas formas como observá-la, ou de forma que o ego gosta, que é o de controlar, que é de colocar a natureza é assim, e né, enfim, dessa maneira, e a gente confiar que isso aqui vai dar certo 100%, enfim, esse ego que a natureza traz, que nós temos essa confiança, essa certeza, essa segurança, isso na verdade seria o lado negativo, vamos chamar assim, que a Hashem, enfim, colocou nesse mundo. Então isso envolve nós mesmos, no ser humano, enquanto na natureza em geral, essa segurança que a natureza nos dá e que nós temos também sobre nós mesmos. Essa confiança que seria esse ego. E agora justamente isso seria tirar o ego da natureza e tirar o ego de nós mesmos. E através que a gente tira, enfim, a gente fala, não, a gente não confia, quer dizer, não está sendo não está sendo, a gente não coloca a nossa segurança na natureza em si. A gente entende que, na verdade, a Hashem que criou a natureza para ser dessa maneira. A Hashem que está manifestando a natureza para ser dessa maneira, mas não que a natureza em si possui essa segurança, não que a natureza em si ela tem esse poder. Então, sabe, mais ou menos aqui existe uma frase do Talmud de Jerusalém que fala que, uma frase que o Rebbe trazia, inclusive isso daqui tem a ver com até com o ano de Shemitah, mas quando um judeu ele planta porque ele sabe que a natureza é que vai plantar, que vai produzir, ou ele planta porque ele acredita em Hashem. Então, lá ele fala, Mamin ba Hashem vezoria, ele acredita em Deus e ele planta. A segurança dele não é que ele viu no passado e no passado atrasado que cresceu e plantou. Então esse ano também ele coloca segurança nessa natureza da terra de planta, que o solo que a terra tem de produzir, de plantar, então por isso é nisso que ele se baseia. Não é nisso que ele se baseia. Ele se baseia no fato que ele acredita em Hashem. Em outras palavras, que ele sabe que Hashem que colocou essa natureza que existe no solo e na terra de conseguir produzir. Quer dizer, ele entende que na verdade a base da confiança, da segurança dele é no Criador. E o Criador quis fazer com que se manifestasse através da planta, através do solo, através da terra. Não que a terra em si tenha essa força. Isso significa tirar o ego da natureza. Entender que não é algo que a natureza possui por si só, assim que a natureza. E obviamente entender, como a gente falou, que a natureza também não é tão rígida, no sentido que às vezes pode haver situações que justamente a gente não compreende, mas que às vezes pode acontecer alguma coisa que é diferente daquilo que a gente tem esperado pela natureza, vamos chamar assim. Às vezes o solo não plantar, não ter plantação, enfim, o caso que é trazido, por exemplo, é com relação a ter filhos, na realidade, um caso clássico que é trazido, que é na Hassidut, que às vezes a pessoa 100% está tudo certo com o marido, com a esposa, tá tudo, os médicos estão falando, enfim, os dois têm assim, né, não tem nenhum problema, e mesmo assim não está conseguindo gerar filhos. E a Hassidut explica isso justamente porque não é que existe, por assim dizer, aí obviamente no nascimento de um filho se manifesta mais Deus de forma mais revelada, mas porque na verdade a ideia é que por assim dizer, aí a gente consegue ver, claro, de forma mais nítida que a capacidade de gerar um filho não é, eu falo assim, intrínseca, inerente, mas no sentido que não é a natureza que tem essa força, não é a natureza que tem essa força de gerar filhos. Hashem que faz Hashem deu obviamente, Hashem deu, e não somente ele deu, e no sentido que ele se manifesta de maneira mais revelada, como nós falamos, especificamente com relação a filhos, a gerar filhos, a produzir, enfim, né, obviamente, um ser humano, em geral um ser humano, então pode estar tudo certo na natureza, na realidade, mas Hashem não está se manifestando, para mostrar para a gente, na realidade, que não é
a natureza na essência que tem esse poder de gerar um filho, mas sim a Hashem que está dando esse poder, enfim, está dando essa capacidade, essa natureza para o homem, para a mulher, para gerar um filho. É na verdade a Hashem que está possibilitando, que está capacitando. Quer dizer, e por isso então pode ser que pela natureza está tudo certo e mesmo assim não está conseguindo gerar um filho, porque na verdade justamente, como a gente fala, está faltando a parte do Criador. Então se a pessoa ela dá importância para a natureza, quer dizer, tá tudo certo, não vou gerar filho, não, vai acabar gerando. Então ela está dando poder para a natureza, enfim. A gente está vendo aqui que a gente percebe que não, que a natureza ela não tem esse poder na sua essência, por assim dizer, porque tanto a prova é que às vezes está tudo certo, e mesmo assim não consegue ter um filho. Esse é o exemplo que a Hasidut traz, enfim, para provar, enfim, que precisa ter aqui uma força, alguém que está provendo, alguém que está dando essa força, que a Hashem está provendo essa força para a natureza, para o homem, para a mulher, para que eles possam gerar um filho. Que em relação a gerar filho, a gente fez de forma mais clara essa ideia que a Hashem que está fazendo com que a natureza tenha esse poder, tem essa natureza do ser humano, do homem e da mulher. Mas isso vale com relação a tudo. A gente não colocar nossa segurança, enfim, a força que a natureza tem isso daqui. A Hashem que está dando para a natureza essa força. E obviamente que assim como a Hashem está dando, então é possível também dele, sem a gente perceber, né? Também mudar de alguma maneira. Mudar de alguma maneira sem a gente perceber. Toda a ideia seria que não fosse um milagre revelado. Mas a gente sim entender que tem que está nas mãos de Deus. Aí quando existe essa anulação do ser humano, quer dizer, ou da natureza, aí a Hashem então se manifesta. Aqui a ideia do Purim, que uma vez que você não coloca a sua segurança no Ahasverosh, ou seja, você sabe que na verdade não é ele que, enfim, que tem, você faz as coisas também de maneira natural, mas entende que essa própria natureza, na realidade, como você falou, ela se curva para o Criador, né? Enfim, ela tem essa. Então isso, na verdade, é o trabalho, enfim, de Purim, da gente não colocar na natureza em si essa força por si, que ela tem ao contrário, tirar esse ego que a gente gosta de colocar na natureza, em nós mesmos, essa segurança, e aí então Deus ele pode se manifestar. Que a gente não está baseado nessas regras da natureza, mas entendendo que a própria natureza, na verdade, ela não tem essas regras tão seguras que nem a gente coloca. Que na verdade depende do Criador. É muito interessante, assim, por exemplo, só com relação a rei, né? A verdade que falando, né, no âmbito geral, isso vale para tudo, no âmbito geral, vale para tudo. A anulação de tudo para Deus poder se manifestar, que vai ser o que vai acontecer quando o Mashiach chegar. A anulação de tudo e aí Deus ele vai se manifestar. Só para falar, né, enfim, por exemplo, Moshe Rabbeinu, por exemplo, a ideia é que a Parashat Tetzaveh, que não tinha o nome de Moisés, né, que não tinha o nome de Moisés. Por que não tinha o nome de Moisés? De acordo com os livros sagrados, significa isso, que Moisés chegou num nível tão elevado que não tinha não tinha o nome dele, era simplesmente Deus se manifestando através dele. Mas não tinha mais o nome. O nome dele seria considerado como se Moisés fosse uma barreira, uma interrupção entre Moisés e o Criador. Eu sou Moisés, ele tem Deus, e eu tenho o meu nome, eu tenho a minha pessoa, tenho o meu. Isso foi no começo. Moisés ele se elevou tanto, chegou a tal nível que ele na verdade conseguiu se anular 100% perante o Criador. Então não tinha mais o nome dele. Por isso não aparece, não tendo mais o nome significa que ele conseguiu chegar num nível de anulação tão forte. E obviamente o que acontece quando a pessoa se anula? Aí Deus se manifesta mais ainda. Então ele chegou num nível tão forte de manifestação de Deus através da anulação dele, que não tinha mais o nome dele. Era na verdade agora, por assim dizer, como se fosse, né, Deus nos... Não, mas sem mexer em idolatria. Se manifestou plenamente. Que agora Moisés, de uma certa maneira, ele simplesmente se manifesta somente o Criador, não tem mais ele. Uhum. E essa ideia, enfim, essa ideia do rei também, que a gente, ou seja, isso aqui vale para tudo, na verdade, ou seja, a gente consegue... não somente como Deus olha a natureza é dessa maneira, como Deus olha a natureza é dessa maneira, não tem outra só. Para Deus todos nós estamos anulados sem a gente percebendo ou não. Para Deus na verdade ele já está assim. A diferença é se a gente vai ter essa consciência ou não, se a gente vai conseguir anular, se a gente vai ter essa consciência vai perceber dessa maneira, mas para Deus já está. Então na verdade no sentido espiritual todo mundo já está nesse nível, enfim, quer dizer, o mundo inteiro já tem esse nível, como Deus vê a natureza. Sem dúvida que agora o trabalho do ser humano é conseguir revelar, ele ter essa consciência, ele conseguir enxergar dessa maneira. Mas com relação a rei, por exemplo, existe um versículo que fala, então todo mundo está nas mãos de Deus, isso sem dúvida. Mas de maneira revelada, ou seja, aos olhos de como o ser humano olha, de como o ser humano ele vê as coisas,
Então o rei ele está mais anulado, o rei ele tem, a gente consegue perceber mais que ele está nas mãos dos céus, o ser humano consegue perceber mais, não com relação a Deus, isso com relação ao ser humano, consegue perceber mais que o rei está na mão de Deus do que talvez as pessoas comuns. As pessoas comuns a gente acaba, a gente tem a visão errada, a visão de distorcida, que a gente acaba tendo o nosso livre-arbítrio, que a gente manda, que a gente faz alguma coisa. Mas com relação a rei, o versículo fala Lev melech vesarim be'ad Hashem. O coração do rei e de ministros está na mão de Deus, está na mão dos céus. A gente vê o versículo claramente falando que quem toma conta do coração dos ministros e dos reis, Lev melech vesarim, o coração dos ministros e dos reis está na mão do Criador. Que lá dá para perceber de forma mais nítida, vamos falar assim, que os reis estão nas mãos do Criador. Não é eles que estão decidindo, não é eles que estão fazendo o que eles estão fazendo, é Hashem que está colocando no coração deles para que eles tenham essa atitude, e na verdade tudo está sendo guiado então de Hashem por trás. Quer dizer, a gente consegue talvez ver de maneira mais clara, uma vez que o rei ele teria essa ideia, né, de, enfim, querendo ou não, de anulação perante o Criador, mesmo que ele em si seja uma pessoa muito egoísta, mas existe essa ideia que o rei, como a gente falou, no rei judeu tem essa ideia que ele sente isso daqui também, mas no rei não judeu tem aqui um conflito, né? Ele se sente o máximo, mas a ideia do reinado é essa anulação perante o Criador, e por isso então o versículo nos fala que o rei está sempre na verdade nas mãos do Criador. Com ele, as decisões que ele toma, aquilo que ele vai tomar, aquilo que ele vai decidir, isso está nas mãos de Hashem. Sem dúvida que é algo interessante também para a nossa atualidade, que qualquer decisão dos grandes líderes, na verdade, Hashem está guiando daqui. E só para concluir, essa ideia, enfim, essa ideia que nós estávamos falando, né, de nome, eu justamente, enfim, tem a ver com a nossa paraxá também. Nossa paraxá fala sobre Itamar. Itamar foi um dos filhos de Aaron a Cohen, de Aaron, Itamar a Cohen. E Itamar, ele tinha um irmão chamado Elazar, os dois Elazar era o principal, mas Itamar também era importante. E é interessante que justamente a palavra Itamar, no Talmud, ela é utilizada como Itmar. Itmar significa em aramaico e foi dito. O Talmud, quando ele traz, né, quando a gente estuda, por exemplo, então tem uma forma do Talmud trazer, esse rabino disse tal coisa, esse rabino disse tal coisa. Traz direto, esse rabino foi lá e disse. Tem essa outra vez, que é esse Itmar, que significa foi dito tal e tal coisa. Mas não fala tal pessoa disse tal coisa. Fala foi dito tal e tal coisa. Então esse foi dito significa que é assim como está escrito com relação também à construção do Mishkan. O Mishkan foi construído. Não é que está escrito alguém foi lá e construiu. Moisés foi lá e construiu o Mishkan. Foi construído. Em outras palavras, qual é a ideia? Quer dizer que a pessoa que construiu, ou esse Itmar, a pessoa que falou, não é? Ele estava num nível de anulação tão forte, tão elevado, que ele não se sentia como ele estava falando. Era, na verdade, simplesmente foi dito por ele, mas não que ele foi lá e falou. São duas maneiras de como, quando a pessoa está escrito, o Reuveno foi lá e falou, o Rabi Shimon foi lá e falou. Então aqui está presente, dá para sentir, por assim dizer, a pessoa, o ego do Reuveno, do Rabi Shimon, que ele que está falando. Mas a gente quer chegar num nível, não foi você que foi lá e falou, foi dito por você. Foi dito que tal caso, tal e tal coisa. Quer dizer, passou pela pessoa, mas ele não dá para, ele estava tão anulado que não se sentiu que foi através que foi ele, se sentia na verdade não, que era Deus passando por ele. E por isso essa ideia do foi dito ou foi construído. Por quê? Porque quando Moisés ele construiu o Mishkan, por mais que foi Moisés que levantou o Mishkan, Moisés estava nesse nível tão elevado que não se sentiu que foi Moisés que construiu. Se sentiu como se foi construído. Por quê? Por Deus. Passou por Moisés, mas foi sentido que na verdade não foi sentido aqui o eu de Moisés, o ego de Moisés, foi sentido simplesmente a anulação de Moisés perante Deus, perante o Criador 100%, e por isso é praticamente como o eu de Moisés não estava lá, então simplesmente foi construído, como se fosse que a pessoa de Moisés não foi ele, né? Não foi o seu ego, a sua pessoa, ele estava anulado, por isso é chamado, passou através dele. Foi construído por ele, mas não está escrito Moisés foi lá e construiu. Foi construído, foi erguido.
porque ele estava nesse nível de anulação perante o Criador e por isso então passou através dele. Mas não que se sentiu o ego dele. É muito interessante essa ideia, porque existe na Gemara uma ideia também muito bonita, enfim, justamente com essa, baseado nisso daqui, nesse mesmo pensamento, de acordo com alguns pensadores e filósofos judaicos. A Gemara lá tratava sobre uma pergunta que o rei, a gente até depois pode falar outro dia, enfim, qual foi a pergunta, a resposta, interessante, enfim. O rei Davi, ele estava no meio da guerra, ele precisava fazer uma consulta. Ele precisava perguntar para o Beidin, precisava perguntar para o Sinédrio, para o tribunal judaico, para os rabinos, uma pergunta. Ele estava lá com uma dúvida, enfim, ele tinha uma situação que ele tinha uma comida que ele queria comer, só que a pergunta era se ele poderia pegar, mas pertencia a certas pessoas, pertencia, enfim, a um grupo de pessoas, ou filisteus, enfim. Se ele podia pegar aquilo, ou até judeus, se ele podia pegar aquilo para depois pagar. Ele estava numa guerra, então tem uma coisa que não pertence a você, mas eu preciso daquilo, eu vou pegar aquilo sem permissão, mas depois eu devolvo. Então, será que eu posso pegar com a condição de devolver, até se eu for devolver algo melhor ainda? Mas será que eu posso pegar uma coisa sem permissão de uma pessoa com o pensamento, eu vou devolver? Mas será que eu posso fazer isso? Ele estava com essa pergunta. Ele precisava, enfim... Eles respondem, no final eles respondem que você não pode fazer isso. Quer dizer, mesmo a pessoa não pode pegar do outro sem permissão, mesmo com a intenção e condição de devolver, não pode pegar. Mas eles falam, mas você é rei pode fazer o que quiser. Existe essa ideia, enfim. Melech, enfim, ele pode, como está escrito, ele pode ele pode quebrar cercas, enfim, ele pode... Tá bom, mas ele não quis utilizar enfim, se ele quis, de qualquer maneira, ele mandou alguns emissários para fazer essa pergunta, só que ele estava no meio de uma guerra, era perigoso eles irem lá para os filisteus, né? Estava no meio dos filisteus, então era perigoso essas pessoas, mensageiros do rei Davi, irem lá no tribunal, tinha que atravessar, passar por um perigo, mas eles foram lá. Eles trouxeram a resposta, falaram isso que eu acabei de falar, trouxeram a resposta, você não pode pegar do outro sem permissão, mesmo que for para devolver, mesmo se for algo melhor, mas você é rei, você pode. Só que essa lahá, e foram esses emissários que foram lá perguntar e voltaram. Só que essa lahá não foi trazida no nome desses emissários, ou seja, quem são esses emissários, nós não sabemos. Poderia estar escrito,